A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Eles estão organizados em ordem crescente, correspondente aos números atômicos de número de prótons. No total, a nova tabela periódica possui 118 elementos químicos, 32 naturais e 26 artificiais. Cada quadrado especifica o número do elemento químico, seu símbolo e seu número atômico. Metais. 2/3 dos elementos químicos até então descobertos são metais, ou seja, dos 115 elementos existentes, 86 são metais. Veja algumas de suas propriedades principais. Todos os elementos desse grupo, com exceção do mercúrio, são sólidos. A temperatura ambiente e em geral são duros. Eles possuem um brilho metálico característico dos metais. São bons condutores de eletricidade e de calor. São densos. Possuem ponto de fusão e ebulição altos. São maleáveis, podendo ser transformados em lâminas. São dúcteis, podendo ser transformados em fios, como os fios de cobre usados para conduzir eletricidade. Os metais são amplamente utilizados em nossa sociedade, como na produção de joias, moedas, fios elétricos, panelas, talheres, na produção de ligas metálicas como aço, em decorações de edifícios e de joias, cadeiras, reatores industriais e cabos de elevadores e etc. Metais alcalinos são elementos químicos do grupo 1A da tabela periódica, com propriedades similares e é formados pelos seguintes metais: lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Metais alcalinos terrosos. Segundo grupo, 2A, dos elementos químicos da tabela periódica, é composto pelos seguintes metais: berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Uma das formas em que os elementos químicos são classificados na tabela periódica é divididos em 5 grupos de acordo com suas propriedades físicas e químicas. A seguir, temos como é feita essa classificação em hidrogênio, semimetais, ametais, gases nobres e metais. O hidrogênio, esse elemento que é o mais abundante no universo, é diferente de todos os outros elementos da tabela periódica e se encontra na família 1, metais alcalinos, porque possui apenas uma camada eletrônica com um elétron nela, mas não compartilha de propriedades semelhantes com os outros elementos desse grupo. Ele tem a capacidade de se combinar com metais, semimetais e ametais. Além disso, é um gás extremamente inflamável à temperatura ambiente. Quando liquefeito, é usado como combustível de foguetes e quando comprimido a pressões na ordem de 2,5 milhões de atmosferas. Ele pode se tornar metálico, atuando como supercondutor. Halogênios é o grupo 17, 7A da tabela periódica dos elementos, formados pelos seguintes elementos: flúor, cloro, bromo, iodo, astato, unicéptil, radioativo e pouco comum. Ametais correspondem a 11 elementos químicos: carbono, nitrogênio, fósforo, oxigênio, enxofre, selênio, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Suas propriedades físicas e químicas são exatamente o oposto das propriedades dos metais. Não possuem um brilho metálico, com exceção do iodo e do carbono na forma de grafite. São isolantes térmicos, não sendo condutores de calor e nem de eletricidade. A maioria está no estado gasoso à temperatura ambiente. Possui pontos de fusão e ebulição baixos. Fragmentam-se. São usados na fabricação de pneu para se produzir pólvora, entre outras finalidades. Gases nobres. Esses são os 7 elementos pertencentes à família 18 da tabela periódica: hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Esses elementos são colocados num grupo à parte porque eles são bastante estáveis, sendo os únicos elementos químicos que ocorrem na natureza na forma isolada. Eles possuem pouquíssimas afinidades com os outros elementos químicos, não tendo a tendência de doar nem receber elétrons, mas ainda assim existem alguns compostos de gases nobres feitos em laboratórios. Calcogênios é todo qualquer elemento químico do grupo 16 6A. Juntas compõem a série de químicas das mesmas propriedades químicas. É formada por oxigênio, enxofre, selênio,
telúrio, polônio.